Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você hoje para um estudo especial e o tema de hoje é o Espírito Santo e o conflito. O Espírito Santo é um ser extraordinário, maravilhoso. A Bíblia fala dele de ponta a ponta. Se você ler em Gênesis, diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se você ler o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Você percebe, em Gênesis e também no Apocalipse, nós encontramos o Espírito Santo em toda a Bíblia. Foi ele quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Foi ele quem dirigiu toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala, a própria Bíblia fala, que ela foi inspirada. Ou seja, os homens escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele agente, é aquele ser que trabalha por trás. Pode perceber que ele não aparece. Inclusive, não dá para se definir uma forma para o Espírito Santo porque ele não aparece. Mas o seu trabalho, a sua função, a sua obra aparece e muito. O Espírito Santo é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Por exemplo, você está assistindo agora esse estudo bíblico. Isso é obra do Espírito Santo. Você veio aqui hoje estudar esse assunto comigo. Isso é obra do Espírito Santo. Ele é onipotente. Ele é também onipresente, isto é, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, inclusive o futuro. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus e Deus Todo-Poderoso. Agora aqui em João capítulo 16, versículo 8, está escrito o seguinte, acompanhe. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, quando ele vier, convencerá o homem, o mundo e o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Vamos analisar essa questão do pecado. Convencerá o mundo do pecado. Me acompanhe, vamos analisar esse detalhe de que ele convenceria as pessoas do pecado. O que é pecado? De acordo com a Bíblia, o que vem a ser pecado? Vamos então analisar juntos. Pecado. De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado é a transgressão da lei. A lei, os 10 mandamentos. Isto é pecado. E o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Lembre-se que ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que acontece nos nossos dias é que todo mundo busca o Espírito Santo. As pessoas, as igrejas, os jovens, os adultos, as crianças, todos buscam o Espírito Santo. E cada um busca de um jeito. Uns sobem na montanha, outros vão à igreja, outros em casa, outros saem aí às vigílias, em jejum, e todos querem receber o Espírito Santo. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte: quem é o Espírito Santo? É uma energia? É uma força? É um pensamento positivo? Ou é uma pessoa? Para muitos segmentos religiosos, o Espírito Santo é uma energia. Para outros, ele é a glória de Deus. Para outros, ele é um pensamento positivo. E para outros, ele é um vento. Mas, de acordo com a Bíblia, ele é uma pessoa que anda, que fala, que ensina, que convence. Ele é um mestre, é uma pessoa. Então, como podemos receber o Espírito Santo se ele é uma pessoa? Será que ele entra dentro da gente? Como é que funciona isso? A Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado. O problema é o seguinte: a pessoa que está em pecado não pode ser cheia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha com todos. Acontece que o Espírito Santo faz um trabalho externo e um trabalho interno. O primeiro trabalho dele é interno, para fazer uma limpeza em nossa consciência, em nosso coração. E ele também faz uma limpeza externa, uma limpeza também na nossa vida externa. E aí é importante você entender como é feito esse trabalho, essa obra, esse milagre do Espírito Santo. Isso só pode ser feito mediante a comunhão com Deus.
quando você resolve estudar a Bíblia, quando você resolve frequentar a igreja, quando você resolve mudar de vida, quando você toma uma decisão de seguir um novo caminho, isto tudo já é obra do Espírito Santo. Ele já está preparando você. Por exemplo, só de você estar aqui agora estudando a Bíblia comigo, significa que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Porque ele veio para te convencer do pecado. E lembre-se, pecado é a transgressão da lei. Agora tem uma coisa muito importante, me acompanhe nesse raciocínio aqui. Agora tem algo fundamental na nossa vida espiritual, na nossa vida como cristão. É o seguinte, o paradoxo colocado hoje por Satanás é assim, ó. As pessoas querem o Espírito Santo, mas não querem os mandamentos. As pessoas querem o poder de Deus, poder do Espírito, mas não querem a lei de Deus. É comum você ouvir falar por aí que a lei foi abolida. Você já ouviu falar, não já? É comum as pessoas falarem por aí, ó, Jesus morreu na cruz e aboliu a lei. E essas mesmas pessoas que falam isso, elas querem receber o Espírito Santo. E dizem que tem o Espírito Santo. E dizem que fazem curas, milagres, prodígios. Você não acha que é um paradoxo? Claro que sim. Porque o Espírito Santo veio, dentre outras coisas, nos convencer do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, ele veio nos ensinar uma vida de obediência. Agora, se a pessoa não aceita a lei de Deus, como vai receber o poder do Espírito Santo? Se lá em Provérbios 28, versículo 9, diz: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Como entender isso? Resumindo, podemos dizer o seguinte: Satanás quis atacar a verdade sobre o Espírito Santo. E hoje há uma polêmica no mundo sobre a natureza do Espírito Santo. Há também um outro problema aí, quando Satanás leva as pessoas a buscarem, mas não aceitarem aí os 10 mandamentos. Aí, dessa forma, Satanás procura pisar na verdade sobre o Espírito Santo. Porque hoje nós podemos ver coisas ridículas. Há pessoas que acham que receber o Espírito Santo é ficar dando pulo dessa altura. Fica pulando, e aos berros, aos gritos, aos desesperos. Há pessoas que acham que isso é o Espírito Santo. Isto não é o Espírito Santo, nunca foi e nunca será. O Espírito Santo não vem assim, não trabalha assim, não é assim que ele faz. Mas as pessoas insistem nisso. E quando você tenta mostrar a vida cristã, a obediência, os princípios da palavra, muitas pessoas dizem, não, isso é coisa do passado, isso é coisa dos tempos de Moisés, entendeu? E fogem da verdade. Muito cuidado, porque aquele que foge da verdade, aquele que não aceita os 10 mandamentos, não pode receber o poder do Espírito Santo e mais, até a sua oração será abominável. Aí você pergunta, Pastor Luiz, quer dizer então que quem não aceita os 10 mandamentos não deve nem orar? Não é assim também. A pessoa pode e deve orar. Mas como? Ela deve orar e pedir, querido Deus, tem misericórdia de mim, transforma o meu coração e ajuda-me a entender e aceitar a tua palavra. Aí Deus ouve. Agora, se a pessoa conscientemente rejeita os 10 mandamentos e ainda vai orar para Deus curar o outro, aí sim, aí a sua oração será abominável. Se ela tem consciência do que é certo e não aceita e vive no erro, então Deus não pode atender positivamente a esta oração. Assim, o diabo faz uma confusão com essa terceira coluna da verdade, que é o Espírito Santo, e joga a verdade por terra. E o pior, meu amigo, o pior, a Bíblia Sagrada apresenta um princípio. E Satanás coloca um outro ponto paralelo para confundir o princípio da palavra de Deus. Na Bíblia, nós encontramos Deus dando aos seus discípulos o dom de línguas. Os discípulos falaram em línguas de nações estrangeiras, lá no dia de Pentecostes. Mas hoje, percebemos uma contrafação quando muitas pessoas falam numa língua que não é língua de nações. São línguas estranhas, muito estranhas. Tão estranhas que quem fala não sabe o que está falando. E essas mesmas línguas são faladas também no Espiritismo. É preciso tomar muito cuidado. De onde vêm essas línguas?
aquilo que a pessoa fala que nem sabe o que está falando. Isto é algo delicado, é algo muito sério. E você precisa se aprofundar nesse assunto. Até porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É o que diz Mateus capítulo 12. E se você quer receber o Espírito Santo e quer andar no caminho certo, então precisa prestar atenção em algumas coisas, para que a verdade sobre o Espírito Santo não caia por terra na sua vida. Me acompanhe nesse raciocínio que vamos apresentar agora, para que você receba o Espírito Santo e para que você seja feliz com a verdade restaurada no seu coração. Aqui no computador eu tenho algumas informações. A igreja verdadeira precisa levar os membros a estudarem a Bíblia e precisa proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. Satanás inventou igrejas, aquelas meretrizes, aquelas filhas da mãe lá de Apocalipse 17, igrejas que fazem totalmente o contrário. E hoje em dia, as igrejas modernas, elas estão fazendo cultos que são verdadeiros shows, danças, festas carnais, ritmos mundanos, quermesses, um verdadeiro comércio. As pessoas se reúnem e sabe o que eles dizem? Dizem assim, ó, antes nós dançávamos para o mundo, agora vamos dançar para Jesus. Olha que coisa. E você encontra hoje nas igrejas modernas, sabe o quê? Os hinos das igrejas estão no ritmo de rock, de pagode, jazz, música sertaneja, música lenta, você encontra reggae, você encontra forró, você encontra samba. Hoje nas igrejas modernas você encontra todos os ritmos. E as pessoas começam a dançar e dizem que isto é o poder do Espírito Santo. Aliás, as pessoas usam o seguinte termo, o mover do Espírito. Entendeu? Tem até aquela musiquinha que diz assim, ó. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Já viu essa daí? Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. A pessoa acha que quando o Espírito Santo desce, ela dança. E ela vai para lá e vai para cá, e passinho para lá e passinho para cá, e acha que isso é o Espírito Santo. Por favor, olha aqui que eu vou te dizer uma grande verdade. Espero que você esteja preparado para ouvir o que eu vou te dizer. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela não fica pulando, não fica gritando e muito menos dançando. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela é levada ao arrependimento, é levada a orar e pedir misericórdia a Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela é levada a estudar a Bíblia, é levada a orar mais, é levada a testemunhar, é levada a evangelizar e não a fazer estas coisas que andam fazendo por aí. Dessa maneira, o diabo confunde a cabeça das pessoas e as pessoas misturam o que é certo com o que é errado. Rejeitam os 10 mandamentos e ainda acham que receber o Espírito Santo é fazer essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui falando a você em nome de Jesus. E o Espírito de Deus está aqui, falando a você e a mim também. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Busque a Deus, leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua cabeça e você será uma pessoa diferente. E o Espírito Santo da verdade irá iluminar o teu coração. E você não será enganado jamais. Deseja fazer isso? Quer seguir o que é certo? Quer seguir a verdade? Se você quer, então vem comigo e vamos orar, porque Deus tem planos lindos para você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo estudo de hoje e por saber que o Espírito Santo toca o nosso coração. Que nesse instante o Espírito Santo esteja trabalhando na vida desta pessoa que está orando comigo. E que o Espírito Santo transforme esta pessoa e prepare-a para viver uma vida diante da verdade, uma vida restaurada, até aquele dia receber a coroa da vida eterna. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.